E nós hoje vamos falar sobre este importante assunto que é o toque das 7 trombetas, quando fala a respeito de um juízo sobre o sistema ecológico, o ecossistema. E isso está registrado no capítulo 8 do livro de Apocalipse, a partir do versículo 5 e 6 em diante. Na verdade, o livro de Apocalipse é o livro da Bíblia que fala sobre as revelações relacionadas ao tempo do fim. É o livro das revelações, um livro que fala também de juízos sobre o mundo. Nesse livro nós temos todas as informações para esta última hora da igreja no mundo. E eu quero convidar a você agora para acompanhar a leitura do texto em Apocalipse, no capítulo 8, nós vamos ler aqui o toque das 7 trombetas, o capítulo 8, versos 5 e verso 6, que a palavra diz assim, você pode acompanhar, e o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar, e o lançou sobre a terra, e houve depois vozes e trovões e relâmpagos e terremotos. E os 7 anjos, verso 6, que tinham as 7 trombetas, prepararam-se para tocá-las. Por isso o nosso assunto, o toque das 7 trombetas. Na verdade, através da leitura desse texto, do livro de Apocalipse, no capítulo 8, do verso 5 ao verso 6, nós podemos ver aqui a circunstância em que se encontrava João. Isso nós vemos claramente quando, depois da leitura do texto, como estava a descrição ali nos primeiros versos, do verso 3 ao verso 5, ali quando João descreve a circunstância em que ele se encontrava diante de Deus, nesse momento desse juízo. Então, antes de iniciar o juízo do toque das trombetas, que é o verso 6 que nós lemos, quando os 7 anjos se preparam para tocar as suas trombetas, o Senhor então, nos versos 3 a 5, ele vai manifestar a sua grande misericórdia para com a igreja fiel de Jesus. Por isso nós vamos ver do verso 3 ao verso 5 a descrição do momento do Pentecostes da igreja, ou seja, aquilo que ocorre no céu e na terra ao mesmo tempo. Aliás, não há nessa descrição cronologia de fatos descritos, inclusive em todo o livro de Apocalipse. João encontrava-se lá junto ao trono de Deus, ou seja, ali onde ele estava ouvindo as narrações das coisas que se passavam. Então ali, entre o verso 3 e o verso 5, vem a descrição da expressão, veio outro anjo. Ali era a intervenção do Senhor Jesus, aquele que pôs muito incenso no incensário de ouro. Então o incenso que ele pôs no incensário de ouro, este incenso ali, a fumaça dele subiu até diante de Deus. E a expressão incenso no incensário de ouro, essa expressão, ela está relacionada ao clamor da igreja, durante a existência da igreja, pelo constante revestimento do poder do Espírito Santo. Então o anjo tomou o incensário de ouro e encheu do fogo do altar e lançou aquilo sobre a terra. E o texto diz no versículo 5 que houve depois vozes e trovões e relâmpagos e terremotos. É interessante observar que o texto diz que o incenso subiu. Ou seja, esse clamor, ele chega ao trono de Deus, levado pelo Senhor Jesus, naturalmente, através do seu Espírito Santo. Então, o incensário ou o altar do incenso, ele representa as orações dos santos, ou seja, as orações do servo do Senhor Jesus. Aqueles que clamam pelas suas aflições, perseguições e os prejuízos de toda sorte de ordem material aqui neste mundo, mas tudo isso por causa do reino de Deus. E como a fumaça do altar, então as orações também sobem à presença de Deus e ele toma ciência de todas as nossas necessidades. O incensário cheio do fogo do altar lançado na terra,
está relacionado àquele derramamento poderoso do Espírito Santo, é o batismo com o Espírito Santo sobre a igreja, principalmente nessa última hora, para capacitar a igreja para o seu arrebatamento. Em seguida, no tempo de Deus, vem a ordem, e ele manda então a resposta. E essa resposta veio com os elementos do incensário de ouro, e ele lança isso sobre a terra, ou seja, o fogo do altar é ali onde vem a resposta às súplicas da igreja, e o batismo com o Espírito Santo para capacitar a igreja. A resposta vem na forma de juízo sobre o mundo, juízo para o mundo. E essa forma de juízo sobre o mundo ou para o mundo, ela vem com repreensões, ela vem com sinais da parte de Deus. Por isso, vozes e trovões e relâmpagos e terremotos. E isto vai se materializar de que forma? Através do toque das trombetas. Este ato do anjo do Senhor é contínuo. Ou seja, ao longo do toque das trombetas, até o toque da última trombeta, que marcará o arrebatamento da igreja, a igreja continuará em constante oração, Por isso agora, como o nosso assunto é o toque das 7 trombetas, vamos então ao toque da primeira trombeta. Quando a primeira trombeta toca, capítulo 8 de Apocalipse, versículo 7. Acompanhe o verso comigo. E o primeiro anjo tocou a sua trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. Então aqui, o toque dessa trombeta, a primeira trombeta, ele está relacionado à destruição da terça parte do verde, né? Trata-se do desmatamento e a queima das florestas. Então o grande desmatamento do planeta e a queima de florestas, isso causando enormes danos que se estendem à visível alteração climática que se vê, além da extinção de espécimes animais e vegetais na proporção de 80 espécimes diários. O superaquecimento do planeta, provocado pelo alto índice de poluição da atmosfera, se dá exatamente no toque da primeira trombeta. Também o chamado efeito estufa, que é o superaquecimento global provocado pelo encharcamento do ar com o chamado gás carbônico. Vemos, por exemplo, o caso de florestas, o desmatamento e a destruição do verde, ainda como efeito do toque da primeira trombeta. Florestas verdes que eram verdes outrora, elas vão se transformar em verdadeiros desertos nos dias de hoje. E hoje a grande preocupação do homem é com a questão de preservação da ecologia. A Amazônia, por exemplo, ainda é considerada como um pulmão do mundo. Temos aqui, por exemplo, ainda como resultado do toque da primeira trombeta, um lago que secou, transformando-se em deserto. É interessante essa colocação, porque com a destruição da camada de ozônio, que protege a Terra e os seus habitantes dos raios chamados ultravioleta, esses raios são raios do Sol, e eles provocam danos à agricultura e doenças graves aos homens, como o caso do chamado melanoma, que é o câncer mais agressivo de pele, e até a perda de visão através de catarata. O desequilíbrio ecológico provocado pelo desmatamento, as queimadas e o consequente esvaziamento dos rios são também resultados do toque dessa trombeta. A ciência tem colecionado dados sobre o envelhecimento da Terra. E esses dados são materializados nos problemas ecológicos que enfrentamos. Tal importante assunto tem merecido até algumas reuniões, algumas séries de reuniões mundiais feitas em vários países. Nós tivemos aqui no Brasil, por exemplo, em 1992, a chamada Eco 92, ocorrida no Rio de Janeiro, para mostrar o quê? A preocupação do mundo com a ecologia e com o seu chamado ecossistema, que está passando por efeitos danosos à saúde do planeta e até aos seus habitantes. Nessas reuniões, grupos de representatividade mundial apresentam os problemas ecológicos, onde logo de início se observam as informações de impacto para quem acompanha as profecias bíblicas e vê nisto o cumprimento delas. O mundo conhece os problemas ecológicos da Terra, mas a igreja conhece a história e a profecia. E ela conhece isso quando ela compara as duas coisas.
E aí ela discerne o sinal da parte de Deus e, portanto, ela ouve o toque da trombeta. E aí você pergunta, essa trombeta tocou, essa primeira trombeta? A igreja que discerniu o cumprimento da profecia pode afirmar seguramente que essa primeira trombeta já tocou. Assim, portanto, vamos então na nossa sequência à segunda trombeta, o toque da segunda trombeta. Nós falamos aqui a respeito da camada de ozônio e queremos mostrar aqui ainda nessa figura, no espaço de 30 anos, como que aqui o chamado efeito estufa, né, provocando aqui esse rasgo nessa camada protetora, né, da Terra, dos raios solares, e como isso em 30 anos teve esse tão drástico desenvolvimento. Agora, no toque da segunda trombeta, eu chamo a sua atenção para a leitura do texto que é o verso 8, o capítulo 8, no versículo 8 e também o versículo 9. E o segundo anjo tocou a trombeta e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar, e morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte das naus. Aí aqui nós paramos para observar um aspecto interessante. A expressão sangue nos mares significa a morte de seres vivos dos mares. Isso por quê? Por causa da poluição dos mares, provocadas pelos dejetos industriais e sanitários, que são vindos das grandes cidades, das grandes indústrias, e são trazidos pelos rios e também pelo derramamento muitas vezes, de materiais agressivos, como óleo de navios, refinarias e assim por diante. As proporções ecológicas são de extremo equilíbrio, como por exemplo, para se ter 1 quilo de atum, são necessárias 10 toneladas de plâncton, que é o plâncton, é o micro-organismo do qual o atum se alimenta. Então, para os irmãos terem uma ideia do que ocorre com a questão da morte nos mares, morrendo uma cadeia alimentar, automaticamente aquela cadeia alimentar que depende da primeira também está sob ameaça. No caso aqui de Jacques Cousteau, mediante pesquisas que ele fez no seu navio científico chamado Calypso, na década ainda de 70, ele informou ao mundo que 40% da vida no mar havia morrido. 40% da vida no mar havia morrido. Mais de 40% das criaturas do mar já não existiam naquela época dessa pesquisa. Naturalmente, nós cremos nos 33% narrados na palavra, que é 1/3, como diz a palavra, né? Até porque as pesquisas elas têm o seu grau de imprecisão. A profecia se refere à terça parte, e Jacques Cousteau, ele acrescentou um pouco mais. A profecia está correta. Uma das maiores preocupações com a morte dos seres vivos dos mares, que é preciso observar, é que 90% do oxigênio da atmosfera que nós respiramos provém dos seres vivos vegetais marinhos, tais como as algas marinhas e outros vegetais. Mas o verso 7 fala o verso 9 fala da perda das naus. Por que a perda das naus? É que o efeito do toque das trombetas ele é cumulativo, ou seja, quando inicia o toque da segunda trombeta, não cessa o efeito do toque da primeira. Iniciando o toque da terceira trombeta, não cessam os efeitos do toque da primeira e da segunda. Então, em razão do efeito dos toques das trombetas, que é cumulativo, vamos ver transformações na crosta terrestre provocados por desequilíbrio geológico, e até mesmo a questão do degelo das calotas polares devido ao superaquecimento da atmosfera. E isso pode provocar grandes maremotos, pode provocar recuo das marés, como foi o caso do Mar de Aral, na Arábia, que deixou de existir, e como consequência, a perda das naus. Aí você pergunta, a segunda trombeta já tocou? Então essa é a nossa pergunta. Ao tocar a segunda trombeta, os efeitos da primeira continuam operando. Agora, essa segunda trombeta também tocou? Todos aqueles que discerniram a profecia puderam entender que essa segunda trombeta também tocou. Partimos então para a terceira trombeta, já que o nosso assunto é o toque das 7 trombetas. E a terceira trombeta, aqui está inclusive a manchete do jornal, queremos mostrar para os irmãos aqui, né? O jornal O Globo, 17 de setembro de 1970,
40% dos seres vivos do mar desapareceu nos últimos 50 anos. Mais de 1.000 espécies já foram extintas. Declaração do cientista Jacques Cousteau. Agora, partindo para a terceira trombeta, eu chamo a atenção dos irmãos para o verso 10 e o verso 8, porque ele está relacionado a esse juízo. Então o terceiro anjo tocou a sua trombeta e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto. E muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. Isso aqui, o toque dessa trombeta está relacionado à contaminação das fontes das águas. Por quê? Porque o toque dessa trombeta, ele vai usar a palavra absinto. E a palavra absinto, que significa amargo, curiosamente, na língua russa, a palavra absinto significa Chernobyl ou Chernobyl. E aqui está o mapa que demonstra o avanço da radiação do desastre ecológico provocado por esta usina atômica da Ucrânia, quando lá em Chernobyl, na usina de Chernobyl, aquele acidente nuclear que houve ali, os danos que aquilo trouxe para a região. Aqui está a Bielorrússia, que é ao lado da capital da Bielorrússia, e aqui a capital da Ucrânia. Então toda essa região foi danificada, trouxe sérios prejuízos em função das contaminações dos lençóis de águas existentes nas camadas subterrâneas dessa região. Isso trouxe muito comprometimento para a ecologia daquela região, e por isso a expressão tornar-se em absinto, ou seja, tornar a água que é potável numa água imprópria para ser bebida. Então, ou seja, as águas estão sendo poluídas. A existência das chamadas estações de tratamento de água, por exemplo, em todas as cidades, com o uso do cloro, é a prova de que as águas elas não são puras, ou seja, não são potáveis da forma como a natureza as oferece. Outro fator poluidor das águas, ou seja, que torna as águas impróprias para serem bebidas, da palavra absinto, é o combate indiscriminado das pragas das lavouras, com o uso de quê? Dos pesticidas, dos defensivos agrícolas, o que traz a poluição chamada química para os rios. As também chamadas chuvas ácidas, que são precipitações de águas contaminadas, que também trazem prejuízos para a natureza. Outro fator de poluição das águas dos rios é o uso do mercúrio na extração de metais preciosos nos rios. Isso é muito comum e traz um tipo de poluição também para as águas, a contaminação das águas. A transmissão de doenças, por exemplo, pelas águas poluídas dos rios e outros mananciais, é o que mais comumente acontece, com nomes que nós até conhecemos, como a cólera ou o cólera, por exemplo. O verso 11 vai terminar dizendo que os homens morriam das águas que bebiam. Ou seja, outro fator a ser mencionado aqui, interessante, é que em função da grande redução dos volumes dos cursos das águas, a concentração das impurezas aumenta, o que agrava, portanto, a contaminação das águas. Agora, nós perguntamos mais uma vez, se a primeira trombeta já tocou, se a segunda trombeta já tocou, esta trombeta também tocou, a terceira trombeta? Naturalmente, todos aqueles que foram capazes de discernir a profecia, olhando os fatos dentro do juízo sobre o sistema ecológico, concluíram que esta trombeta também tocou. É mais um sinal da volta do Senhor Jesus. E agora, o interessante é que os irmãos vão observar que esses sinais vão mostrar exatamente que próxima está a volta do Senhor Jesus, que é exatamente o maior acontecimento ao longo desse período do toque das trombetas, porque ele é levantado inicialmente como juízo sobre um sistema ecológico, sobre o planeta e sobre o sistema criado, material, mas depois ele virá nas últimas 3 trombetas, não mais sobre a natureza, mas sobre os homens. E o que vai ser marcado durante o período do toque das trombetas é exatamente esse grande acontecimento para o qual o Senhor Jesus chamou a nossa atenção por esses fatos.
Quando nós olhamos a queima do verde, quando nós olhamos o sangue nos mares, quando nós olhamos a contaminação das fontes das águas, não estamos vendo nisto motivo de alegria. Naturalmente, não temos alegria com relação a isto, porque não somos profetas de catástrofes. Mas a nossa alegria está numa coisa, em saber que esses sinais anunciam que a volta do Senhor Jesus está próxima. E foi ele mesmo quem disse isso em Lucas capítulo 1, verso 28. Ele disse: ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. E aí agora eu convido a sua atenção para nós lermos juntos a quarta trombeta. Se a primeira trombeta tocou, a segunda trombeta também, e a terceira também, vejamos se a quarta trombeta já tocou. E no capítulo 8, verso 12 de Apocalipse, a palavra diz: e o quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que até a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente a terça parte da noite. Então agora, este fato, este momento aqui, é um momento que ainda não aconteceu. É um momento que nós entendemos que o toque dessa trombeta ainda não aconteceu, porque o sol está brilhando ainda. Porque a lua ainda está no seu lugar, as estrelas não caíram do firmamento. Então o entendimento é que essa trombeta vai marcar um momento muito interessante e um momento muito profundo para a igreja. Por que essa quarta trombeta marcará esse momento para a igreja? Porque o Senhor Jesus falou em Mateus capítulo 24, verso 29, o Senhor Jesus fez uma colocação muito interessante quando ele fala dessa trombeta. Ele diz assim, que logo depois, em seguida, a aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, e os poderes do céu serão abalados. E essa expressão, o sol escurecerá, ela coincide perfeitamente com a expressão de Apocalipse 8, verso 12, quando diz assim, para que a terça parte deles escurecesse e a terça parte do dia não brilhasse e semelhantemente à noite. A lua, Jesus disse, ela não dará a sua luz, em Mateus 24, verso 29. E aqui está escrito, a terça parte da lua, também, está aqui, ó, a terça parte da lua. E depois, a terça parte das estrelas. E o verso 12 vai falar e o verso 29 de Mateus 24 vai dizer assim, as estrelas cairão do céu. Então o Senhor Jesus mostra o que vai acontecer no momento em que essa trombeta tocar. O que vai acontecer será o momento mais esperado para a igreja. Porque o Senhor Jesus, quando ele proferiu o seu discurso lá para os seus discípulos, ele falou a respeito desse dia, no seu sermão profético. Ele disse, e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes do céu serão abalados. E olha o que ele diz no verso 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com duro, ou seja, juízo, clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro cantos, de uma a outra extremidade dos céus. Aqui está naturalmente nessa expressão a promessa do Senhor Jesus, quando ele vier nas nuvens dos céus para buscar a sua igreja e depois, quando ele vier junto com a sua igreja, num segundo momento de juízo para o mundo, mas a igreja já arrebatada, a chamada segunda parte, né, da volta do Senhor Jesus, quando ele vier realizar um trabalho neste mundo, conforme outros assuntos desse seminário esclarecem mais detalhadamente o assunto chamado de as 70 semanas de Daniel. Os irmãos vão poder ver melhor a explicação deste assunto. Agora, queremos chamar a atenção dos irmãos para o seguinte. Na verdade, entendemos que pela palavra, que essa quarta trombeta ainda não tocou. Mas só que temos algumas coisas que chamam a nossa atenção, como por exemplo, nós temos testemunhos daquilo que tem acontecido no nosso sistema solar nos últimos anos. Por exemplo, aquilo que os telescópios trazem como grandes sinais ocorridos no Sol, na Lua, nas estrelas e em todo o sistema solar. Foi o que aconteceu recentemente com o planeta Júpiter,
quando 2 asteroides chocaram com o planeta Júpiter no dia 16 de julho de 1994 e causaram lá no planeta Júpiter um estrago, ou seja, um rombo, que se tivesse sido na Terra, aquilo teria trazido muito problema para nós, certamente. E ali, esses asteroides eles foram levados ou atraídos para Júpiter em razão da grande extensão do raio de atração gravitacional daquele planeta, por ser o maior planeta do nosso sistema solar. Isso os cientistas é que explicam melhor isso. Agora, qual será então a última trombeta para a igreja? O que acontecerá quando essa trombeta, a última, tocar? E quem nos dá essa informação é o apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 15, verso 52, quando ele diz o que acontecerá no toque da última trombeta para a igreja. Ele diz assim: num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. E Paulo diz assim: para o encontro com o Senhor nos ares, ou seja, nas nuvens. Então a quarta trombeta, entendemos que ela, quando tocar, ela marcará o momento em que a igreja passará deste mundo para a glória do Senhor, encontrará o Senhor nas nuvens, porque a partir de agora, o que acontecerá quando for tocada essa trombeta? Esse dia será o dia em que o Senhor levará a sua igreja, em que ela será arrebatada, encontrando-se com o Senhor nas nuvens dos céus. Agora, o que chama a nossa atenção é que o nosso assunto é o toque das 7 trombetas. Nós falamos sobre a primeira trombeta, falamos sobre a segunda trombeta, a terceira trombeta. Afirmamos pela palavra que a quarta trombeta marcará a última para a igreja neste mundo. Sim, e as demais trombetas, já que são 7 trombetas. Até a quarta trombeta, que a igreja está presente no mundo, pois esse juízo ele está sendo aplicado sobre o sistema ecológico. Agora, em seguida, o Senhor vai arrebatar a igreja para que ela não passe pelos juízos das demais trombetas, porque esse juízo se refere a um período chamado na Bíblia de a grande tribulação. Esse juízo será sobre os homens. E após o verso 12, em que João fala ali da quarta trombeta, no imediato, verso 13, ele descreve o que virá após o toque da quarta trombeta. E você vai acompanhar comigo. Então diz assim o verso 13: E olhei e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: Ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que hão de ainda tocar. Então agora nós entendemos que esse juízo será sobre os homens, mas sobre esse juízo a igreja não estará debaixo desse juízo. Ela já terá sido arrebatada, é o entendimento que o Senhor tem nos dado na sua palavra. E por isso agora então nós concluímos que o mundo, da sua parte, ele está alheio a esses acontecimentos, embora vendo isso nas manchetes dos jornais e das notícias. Mas a igreja, quando vê isso, ela está atenta ao momento profético que ela está vivendo, o momento de preparo para o seu arrebatamento. E a igreja entende as profecias e ela alcança a bênção do Senhor com a ajuda do Espírito Santo. Assim é o momento de a igreja estar agora integrada à obra do Senhor, andando com fidelidade na presença do Senhor, sendo usada para levar à presença de Deus inúmeras vidas que estão dentro da vontade do Senhor, salvar essas vidas, elas também alcançarem a salvação do Senhor.